Boa noite, tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir bem? Oi, oi, pessoal. Como que está o áudio por aí? Estão conseguindo me ouvir? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Oi, oi. Já conta pra gente de onde vocês vão nos assistir hoje. E hoje é uma live muito especial. É uma live de tirar dúvidas. A gente já tem uma caixinha de pergunta, né? Que a gente já separou para estar respondendo as dúvidas de alguns seguidores. E também aproveita e já tá enviando a sua dúvida, a sua pergunta. Tá bom? Hoje teremos uma reumatologista, uma psicóloga, uma educadora física. Sejam todos bem-vindos, pessoal de São Paulo, de Recife. Já aproveita e envia essa live, né, pro amigo seu, uma pessoa que também precisa tirar essas dúvidas sobre a fibromialgia. Eu sou a Gisele, meu nome é Gisele Medeiros, eu sou enfermeira e vou estar vamos começar convidando a Thaís, que é a psicóloga que vai participar com a gente hoje. Aqui. Onde é a Thaís? Vamos lá. Pessoal do Ceará também fazendo presente aqui, Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Paraná. Tudo Oi, bem? bem, Tava aí sozinha? você? Pois é, deixa eu chamar minha turma. Cadê, gente, esse povo, né? Pois Eu vi que é, você tava seja muito sozinha. bem-vinda, Obrigada, Thaís. obrigada. Boa noite, gente. Você tá aí perguntando de onde o pessoal é? Sim, você viu que bacana? Tem gente de todo lado aqui no Brasil. Tem pessoal da Aham. Europa também entrando. Gente, que live Muito bombástica. bacana. Pois é, pessoal do Espírito Santo também, Curitiba. Sejam Tomara que bem-vindos. a gente consiga, né? Ó, tem gente de BH. Sim, Tomara que a gente consiga fazer, tirar essas dúvidas, né? Separar aí as dúvidas e tirar. pois A é. E às Lívia vezes entrou. seguidor, né? A mesma de outro. A gente até já separou algumas e já tem algumas perguntinhas aqui na nossa caixinha também. Vamos Ótimo. convidar também a Lívia e a doutora Júlia para entrar aqui com a gente. Vamos ver se deu certo. Oi, boa Boa noite. noite. Tudo Seja bem? bem-vinda, joia. Obrigada. Obrigada mais uma vez por estar conosco aqui, né? Falando de um assunto tão legal que a gente adora. É Pois é. verdade. Meninas, vou convidar a doutora Ana Júlia também, aí vocês se apresentam, que a gente já coloca a turma completa. Tá Tá bom. bem. Vamos ver. Cadê a doutora? Pronto. Oi, Olá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? tudo bem? Já, e você? Tudo. Meninas, fica à vontade de se apresentar. Vamos começar pela Thaís. Vamos, então, gente, boa noite. Eu sou a Thaís Vilela, Thaís Brito Vilela. Eu sou psicóloga, trabalho com dor desde a minha formação. Então, eu tenho 8 anos de formado, trabalho aqui no Hospital das Clínicas, sou da Bahia, mas moro em BH. E eu tive o diagnóstico de migrânia crônica e foi aí que eu vi que depois, de fato, assim, da minha especialização, minha residência no Hospital das Clínicas, eu queria, de fato, entender como é que era a vida dessas pessoas. E hoje eu trabalho, a maior parte dos meus pacientes tem dor crônica, fibromialgia, né? Alguns com enxaqueca. E eu conheci a Ana Júlia e a Lívia aqui numa live desse Ah, jeito. Foi A gente se mesmo. uniu, foi exatamente assim. É isso. aham. Que bacana. Muito bom, seja muito bem-vinda, Thaís. É um Obrigada. prazer ter você Obrigada. aqui com a gente. E Lívia, vamos lá, se apresente, fica à vontade. Obrigada. Meu nome
é Lívia, eu sou mineira de Ipatinga, mas eu moro em Belo Horizonte já há 20 anos, então já me considero bem belo-horizontina. Eu sou profissional de educação física durante muitos anos, até agora ainda estou dentro da área acadêmica. Eu fiz mestrado, doutorado e estou iniciando um pós-doc para trabalhar exatamente com os efeitos do exercício físico em pacientes reumáticos. E sou personal, trabalho especificamente com pessoas que têm doenças reumáticas. Então, as doenças autoimunes, as doenças reumáticas como a fibromialgia, a artrose, e tenho alguns pacientes oncológicos também, já no estado até terminal, assim, dentro do tratamento paliativo. E o tratamento paliativo, né, a partir do momento que a pessoa... Todo mundo pensa que é ligado à morte, assim, à sentença, né? Mas a partir do momento que a gente tem qualquer diagnóstico, fazer o exercício físico, ter esse cuidado médico, psicológico, nutricional, já é um cuidado paliativo para que você tenha a sua vida da melhor forma, né? Resgatar aí a sua qualidade de vida. Então, eu trabalho com isso aqui em BH, online, no Brasil, no mundo. E alguns congressos eu participo também para levar esses resultados. Que bacana. Seja muito bem-vinda. Obrigada a você. Doutora Ana Júlia, que bom estar conosco novamente. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade de se apresentar. Obrigada, boa noite. Estou vendo aí várias pessoas de BH nos comentários, né? Eu também atendo aqui em BH. Nós nos conhecemos, eu já conheci a Lívia, né? Mas conheci a Thaís numa live dessas e de repente todo mundo mora em BH. Só muito curioso essas coisas. Aqui? Olha só. Atendo online também, né? Sou médica reumatologista, para quem não sabe. Então, e tenho trabalhado muito essa questão da fibromialgia, que ela, das doenças reumáticas, ela é uma das mais comuns, mas mesmo assim é difícil a gente achar informações sobre ela na internet, né? Assim, eu falo, no geral, quando a gente pega todas as condições crônicas, né? Ainda assim tem poucas informações. Já estamos muito melhores que há 10 anos atrás, com certeza. Eu até anotei alguns comentários aí de algumas pessoas sobre algumas coisas que eu vou querer desenvolver aqui com você, sabe? E muito feliz aqui em trazer mais informações, porque eu já vi algumas pessoas falando assim, porque muitos médicos não sabem sobre fibromialgia, porque as pessoas não falam sobre fibromialgia. E tem muito a ver com um pouco da história do estudo da doença. Ela realmente, historicamente, ela é até uma doença jovem, vamos dizer assim, porque ela vem sendo estudada mais categoricamente mesmo de 1990 para cá. Então, se a gente for parar para pensar, é pouco tempo. Então, tem muita gente realmente desatualizada, né? Uma condição que lá no passado, lá em 1850, achavam que era uma inflamação no músculo e depois a gente foi descobrindo que não é. Então, hoje nós vamos discutir sobre isso, tirar as dúvidas e aí vocês vão vendo por que... nossa, por que demorou tanto meu diagnóstico? Porque tem algumas pessoas vão entendendo o porquê disso, sabe? Algumas vezes é porque é difícil mesmo, né? Em alguns casos que às vezes a gente tem que ver se não é uma outra coisa, né? Então pode ser que não foi falha profissional, vamos dizer assim, né? E outras vezes é desinformação, né? E aí é bom que a gente faça esses movimentos no Instagram, nas redes sociais, os cursos, né? Eu tenho um curso de fibromialgia também, para pessoas com fibromialgia, para aprenderem sobre fibromialgia. Então, quanto mais informação, melhor, né? Verdade. Com certeza. Sim. Meninas, a gente já tem várias perguntas aqui. E assim, de assuntos amplos, né? Até porque a gente está com um time top aqui, né? Estamos com vários profissionais. E eu acredito que com essa junção, né, tanto a reumatologia, né, quanto a educadora física, a psicóloga, a gente vai conseguir tirar, sim, dúvidas dos nossos seguidores, não só dos pacientes com fibromialgia, mas também dos familiares, né, dos amigos, das pessoas mais próximas, que também é muito importante, né? E aqui tem uma pergunta que eu achei bem interessante, da Paula Isimar. Como posso explicar que a fibromialgia não é psicológica, principalmente aos amigos? É uma dúvida, inclusive, de muita gente, né? Exato. Essa pergunta é ótima, né? Acho que a gente pode
discutir vários temas dentro dela. Então, o que a pessoa pode explicar, especialmente ela falou aí para amigos, para pessoas próximas, né? Que isso é importante, você poupar sua energia com pessoas que valem a pena, isso é importante. Mas, de fato, como eu estava comentando aí com vocês, como até profissionais de saúde às vezes não conhecem a doença, seus familiares, seus amigos, eles não têm a obrigação de conhecer, vamos dizer assim, né? Então, você vai eleger ali aquelas pessoas que merecem obter informações. E realmente esse é o papel também, contar isso. É bom você ter uma rede de apoio, né? O ideal seria que às vezes pudesse levar alguma dessas pessoas para consulta com você e tudo mais, participar, chamar para uma live, né? Para assistir uma live, por exemplo, encaminhar essa live para essa pessoa. Então, realmente, eu acho que a gente tem que, apesar da dificuldade que é explicar a fibromialgia, né? Para uma pessoa que nunca ouviu falar, leiga e tudo mais, realmente é importante até para ela ser um parte da sua rede de apoio, né? Certo. Agora, o que acontece? A fibromialgia, ela não é uma doença psicológica. Primeiro, você tem que começar explicando isso, né? Definitivamente, ela não é uma doença psicológica, ela não é uma doença emocional, assim. Existem alterações nas vias neurológicas que regulam a dor, que faz com que a pessoa sinta mais dor que o normal, né? Então, a gente tem uma via ascendente que leva a informação da dor para o cérebro, a gente tem uma via descendente que inibe o estímulo doloroso, e isso é natural, né? E essas vias, tanto a via que leva o estímulo, ela está exacerbada, ela está hiperestimulada, então às vezes um estímulo é 1 em 10, e lá para a pessoa que tem fibromialgia vira 10 em 10, né? Quanto essa via descendente que é inibitória, ela não está funcionando legal, e uma coisa que era para ser inibida, por exemplo, né? Um exemplo que eu sempre gosto de dar, sempre dou esse exemplo nas lives, né? Às vezes você usa um sutiã apertado, aí vai trabalhar, vai fazer outras coisas, daqui a pouco você esquece que você estava com aquele sutiã apertado. Só vai lembrar quando chega em casa, né? Por que isso acontece? Porque realmente aquele estímulo contínuo na pele ali é um dos mecanismos para disparar essa via descendente que inibe a dor. Só que na pessoa com fibromialgia isso não está funcionando legal, e aí por isso que às vezes uma roupa pode sentir dor e tudo mais, né? Então, beleza. Então, na fibromialgia a gente já entendeu que está alterada essas vias, fazendo com que a pessoa sinta mais dor. Então, ela é uma doença que tem a ver com as vias neurológicas que regulam a dor. Então, seria até mais certo a gente falar que ela é uma doença neurológica, vamos dizer assim, né? Mas existem gatilhos que podem intensificar, ou que podem gerar crises, ou que podem até serem os gatilhos para a pessoa ter fibromialgia, né? Existe uma questão genética, a gente fala que 50% da fibromialgia é genética, 50% é o resto. Só que também existem gatilhos ao longo da vida que podem fazer com que aquele gene acorde, vamos dizer assim. E a pessoa que já tem fibromialgia, existem também momentos na vida que aquilo pode ser um gatilho para ela piorar. E o principal gatilho, de fato, um dos principais, eu acho que eu posso falar que é o principal, é a questão emocional, a ansiedade, o estresse, a depressão. São gatilhos muito fortes. Por isso que as pessoas confundem. Elas falam, é uma doença emocional. Não, não é. É uma doença biológica, neurobiológica, mas que tem, sim, como gatilho, questões, às vezes, de estresse, ansiedade, depressão, né? Então, resumindo, é isso que a pessoa vai falar. Olha, não é uma doença emocional, é uma doença biológica, mas ela tem gatilhos emocionais. Vou deixar aí o pessoal complementar, que senão eu falo tudo só. Domino demais aí, não pode. Você quer falar, Lívia? Eu posso falar, complementar? Pode falar, Thaís, depois Pode? eu Tá. abro. Só complementando a fala, assim, eu sinto que a gente tem muita dificuldade de explicar o que é muito subjetivo, assim, subjetivo porque é aquilo que só a gente sabe o que está sentindo, né? É muito difícil expressar para o outro, por exemplo, o que é depressão, o que é ansiedade. A pessoa está tendo um ataque de pânico e a pessoa não consegue explicar. As pessoas acham que é frescura, as pessoas acham que é má vontade da pessoa. Então, existe uma dificuldade para explicar para o outro e existe também uma dificuldade de empatia do outro ou uma abertura para entender que o sofrimento, ele às vezes não é algo exposto. Às vezes o sofrimento, a pessoa não está com a fratura exposta e ela está com dor, né? Como assim? O que acontece? Por que essa pessoa está sentindo dor se ninguém aqui está sentindo? E quando a gente tenta explicar isso, foi o que a Ana falou, para uma pessoa que não está aberta para essa explicação, o máximo que a gente consegue fazer é pedir para essa pessoa que ela nos acompanhe de fato
diante de um profissional, que ela acompanhe a nossa vida, que ela perceba como que a gente funciona no dia. Por que que acontece? Um dos sintomas que nós observamos em pacientes com dor crônica é o isolamento, é a pessoa perder a vontade de fazer as coisas, é a pessoa estar irritada do nada. Então, quando você mostra para a pessoa, olha, veja, estava tudo bem e agora não estou bem. Por quê? Porque eu estou sentindo dor. Então, você começa a demonstrar como que isso vai acontecer no seu corpo para pessoas com quem você quer ter uma relação. Porque o que que acontece? A gente está aqui sentado, a gente começou às 20h30, pode ser que a gente fique até às 29h30. O tempo todo, não sei se vocês percebem, a gente vai começar a mexer. Porque o corpo, né, é como se desse sinais para mexer, mas a gente não sente dor. A gente não interpreta que ficar sentado com o peso do nosso corpo em cima do nosso glúteo, para quem não tem fibromialgia, gera dor. Mas quem tem fibromialgia vai entender isso como dor. Eu estou com um sutiã que não está muito apertado. Foi até uma pergunta de uma seguidora, né? Sutiã apertado? Ele está um pouquinho apertado. E isso aqui, às vezes, eu vou consertar. Mas por quê? Porque o meu cérebro vai falar, ó, cuidado, alguma coisa pode te lesionar, né? Tem algum sinal aí. Mas isso não gera dor. Quem tem fibromialgia gera dor. Então, eu acho que só para acrescentar que é um limiar de dor diferente, é um processamento de dor completamente diferente e algo que é subjetivo e que é sim influenciado por emoções e piorado por emoções. A nossa dor, ela é construída a partir das nossas emoções. Se eu estou triste, a dor que eu estou sentindo pode piorar. Se eu estou feliz, eu consigo lidar melhor com aquela dor. Então, não separem quando alguém pede. Eu gosto muito de dizer assim, é coisa da cabeça? É coisa da cabeça, é do cérebro. Porque realmente não há uma separação entre o que é dor e entre o que é emocional. Tá bom? Isso é muito interessante. Só complementando, coitada, depois eu vou passar para a Lívia. Gente, também assim, porque as pessoas elas acham que a gente tem compartimentos separados, né? A gente tem o emocional, a gente tem o físico, e cada vez mais a gente vê que as coisas se misturam, assim. Inclusive as áreas do cérebro que, que são ativadas em determinadas emoções, elas são muito próximas das áreas do cérebro que interpretam a dor. Então as coisas elas andam juntas também, sabe? Então não tem muito como separar, sabe? Então a área da raiva, por exemplo, é uma área que está muito estimulada em pessoas que têm fibromialgia. Tem algumas áreas que são próximas do tato, então isso eu estava até estudando hoje, é muito interessante. Então uma área que era para interpretar só o tato, em pessoas com fibromialgia que estão com a dor cronificando, que ainda não, sabe, que às vezes não estão tratando e tudo, por isso que a gente fala de sempre buscar acompanhamento e tratamento, porque cronificar a dor, ela fica mais difícil de tratar mesmo, né? Tipo, se a pessoa só abandonar e depois esquecer isso pra lá e pronto, no meu caso tem solução. Então, o que que acontece? Alguma dessas partes tem um crescimento das vias que estão envolvidas ali no processamento da dor, invadindo a área do tato. Então, às vezes, uma coisa que era para ser só um tato, realmente estimula também a área da dor. Muito interessante isso. Isso explica muito, porque alguns pacientes também tem essa questão das vezes uma coisa que é o tato gerar dor, sabe? É claro que também tem outra explicação, que é essa questão das vias aí ascendentes, né? Que estão hiperestimuladas, né? Mas para vocês verem que as emoções, elas andam juntas. Elas também têm áreas no cérebro em conjunto. Então, uma coisa pode ativar a outra. Se você passa uma raiva muito grande também, pode ser um gatilho. Então, as coisas, elas andam juntas, né? Eu queria complementar o que a Ana Júlia falou, né, dessa comunicação do cérebro e das áreas também, assim, a fibromialgia é uma falha na comunicação desses neurotransmissores, principalmente relacionada à dor, mas também a depressão, o gatilho de estresse, de raiva, né, de outros, e que esses neurotransmissores, eles caminham juntos, né? Então, realmente, um transtorno emocional pode ser um grande gatilho para a dor, já que esses neurotransmissores, eles têm essa mesma função, assim, também. Então, quando as pessoas falam, vou fazer exercício físico, liberar uma endorfina, né? Então, realmente, é que você se sente feliz, você se sente animado, mas ela também ajuda a GABA, você ajuda nesse caminho aí para a dor, né? E que é liberado
né, com a prática do exercício físico. Então, é realmente isso. Por que que um gatilho, né, vai deixar a minha dor pior? Se a gente pensar, uma coisa tão boba pode deixar o nosso dia pior, né? Então, assim, sei lá, uma pessoa atrasou para um compromisso, atrasou o resto do seu dia, você fica tenso, de mau humor, aquilo já tem uma mudança ali no seu cérebro. Imagina isso para quem tem dor, né? Então, isso vai aguçar mais, realmente. Então, dentro, né, todo o tratamento aí, a gente melhorar a comunicação dessas vias para que a pessoa tenha realmente a dor reduzida. E como a doutora Ana Júlia falou, né, esse cérebro hipersensível, então, a sensibilidade ao tato, ao calor, as coisas encostando, couro cabeludo, né, para pentear o cabelo. Às vezes, alunas queixam muito. Então, acho que é realmente tudo tá conectado, como a Ana Júlia falou, né? E isso fica mais exacerbado para quem tem fibromialgia. E o caminho é realmente seguir todo o tratamento e a prática aí do exercício físico para a gente melhorar, né? Isso. Isso. Meninas, vamos responder aqui rapidinho a pergunta da Mari Pérez e de vários outros seguidores que perguntou que como é feito o diagnóstico, né, da fibromialgia. Sim, aí me perguntaram isso na minha caixinha também, se tem algum exame específico e tal. Então, geralmente são pessoas que acabaram de ter o diagnóstico ou estão na suspeita aí e estão começando agora a acompanhar os conteúdos, né? Então, o que que acontece? O diagnóstico da fibromialgia não é baseado em exames, né? Então, não existe um exame que dá o diagnóstico da fibromialgia, justamente porque quando vocês entendem que a origem são essas vias de processamento da dor alteradas, que são coisas de neurotransmissores, são substâncias moleculares, né? Muito minúsculas. Então, isso não sai no exame de sangue, não aparece numa ressonância, não aparece numa radiografia. Mesmo se você biopsiasse aquela parte ali, não apareceria, porque são coisas moleculares, né? Então, por isso que a gente não tem ainda um exame para diagnosticar a fibromialgia. Isso não é uma coisa exclusiva da fibromialgia, tem várias outras doenças que a gente fala que o diagnóstico é clínico, né? Ou seja, é baseado nos sintomas. E eu sei que isso pra gente é igual a Thaís falou, a gente está acostumado muito com coisas objetivas, né? Ah, minha glicose está maior que tanto, então eu tenho diabetes. Então eu sei que dá uma bagunçada na cabeça quando não é uma coisa, um número, né? Uma coisa super objetiva, um ponto específico, né? É sim um conjunto de critérios, de sintomas que dá essa bagunçada, mas aí vocês vão entender. Então, a fibromialgia, falando nisso, ela é um conjunto de sintomas. Então, por isso que a gente fala que ela é uma síndrome dolorosa crônica. Porque não é um sintoma só, né? Então, por exemplo, né, eu falei lá que a glicose maior que tanto, diabetes, uma coisa só deu o diagnóstico, né? Na fibromialgia, não. Então, a gente tem 4 pilares principais, que é a dor difusa crônica. Para ela ser crônica, ela está durando mais de 3 meses. Para ela ser difusa, ela tem que acometer pelo menos mais de um quadrante do corpo, ou seja, ou o lado direito ou o lado esquerdo, ou uma parte de cima, a parte de baixo. Então, tem que ser uma grande área mesmo, né? E síndrome porque é mais de um sintoma. Então, temos a dor e os outros 3 pilares mais presentes são a fadiga crônica, que é esse esgotamento físico e mental, as alterações no sono, então o sono ou insônia, aquele sono que demora a pegar, ou então até dorme, mas é interrompido, ou então até dorme a noite inteira, mas não é recuperador. E a questão dos transtornos de humor, como ansiedade e depressão. Então, são os 4 pilares principais. E aí nós temos outros sintomas satélites, vamos dizer assim, que entram aí também para ajudar no diagnóstico e faz muito sentido. Eu vi algumas pessoas nos comentários falando do intestino. Então, os sintomas intestinais, a síndrome do intestino irritável é bastante frequente na fibromialgia. Então, tem uma associação muito grande. Então, também é outra coisa que a gente olha. A enxaqueca, né? Então, a enxaqueca é bastante associada com a fibromialgia também. A dispepsia funcional, que é a famosa gastrite nervosa, né? A pessoa está com dor no estômago, mas faz endoscopia, dá normal. Então, o que que é isso? Existe uma menos falada que é a cistite intersticial crônica, que a pessoa tem impressão que ela está com infecção de urina, porque está doendo para fazer xixi, vai no banheiro várias vezes, arde, mas faz exame de urina bem normal. Então, isso é a cistite, é um aumento da sensibilidade na uretra por causa da fibromialgia, né? Por causa desse processamento aí da dor. Então, a gente baseia nisso, né? Então, esses 4 principais que eu falei com vocês, né? Da dor difusa crônica, a fadiga, o sono e o humor. E esses outros satélites que a gente também investiga,
e tudo isso durando mais de 3 meses, sem ter uma explicação para exatamente aquilo. Porque, vamos supor, alterações na tireoide podem dar sintomas muito parecidos com a fibromialgia, né? Fadiga, dores estranhas, né? Dores difusas e tal. Então, a gente pede esses exames também da tireoide e tudo mais. Então, assim, não teve nenhuma outra explicação para aquele tipo de dor ali. Então, a gente pode concluir que é a fibromialgia. Essa fala pode ser um pouco confusa, que dá a impressão que a fibromialgia tem que ser de exclusão, 100%. Na verdade, não. Hoje a gente fala que ela não é de exclusão, porque a pessoa pode ter, por exemplo, artrite reumatoide e fibromialgia. Ela pode ter um problema de tireoide e fibromialgia. Só que para aquele sintoma específico, ela não pode ter nenhuma outra explicação para aquele sintoma. Tipo, ela tá com fadiga, mas ela tá com uma anemia péssima. Aí, gente, a gente tem que corrigir a anemia pra gente ver se essa fadiga vai continuar, sabe? Agora, vamos supor, corrigiu a anemia e ainda continuou com fadiga. Só melhorou um pouco, mas tem fadiga. Opa, então tem mais outra coisa, né? Então é mais ou menos por aí. Então é baseado nessa história. Não sei se ficou claro. Muito assim. Meninos, querem falar mais alguma coisa? Não, Não. eu queria só ver se você tem alguma pergunta, senão essa seguidora vai me matar. Uhum. Porque ela mandou lá no direct, pelo amor de Deus, fala sobre isso, sobre depressão e ansiedade. Sim, Alguém perguntou? sim, sim. Pode falar. Inclusive, tem várias. Perguntando como que, se realmente é da fibromialgia, depressão. Deixa eu só olhar aqui, acho que a Paula perguntou, a Deira, a Maria. Eles perguntaram exatamente isso. Qual que é a relação, né, da depressão, ansiedade com a fibromialgia? Se elas sempre andam juntas ou uma está associada à outra, basicamente nessa linha de raciocínio que eles Isso, a perguntaram. pergunta foi basicamente essa também, né? Já que metade, ela colocou, ou quase metade dos pacientes com fibromialgia tem depressão, qual que é a explicação para isso? E de fato, a gente a Ana deve ver isso muito, né, Ana? Assim, os pacientes chegam com queixas de dor e eles têm ali um quadro de depressão, um quadro de ansiedade. O que a gente observa é que existe vou dizer assim, é como se fosse uma fisiopatologia parecida das doenças. Então, não quer dizer que fibromialgia é depressão, tá? São condições diferentes, mas que elas podem vir juntas. E o que a gente observa que também às vezes confunde é que a terapêutica também pode ser semelhante. Então, às vezes o paciente ele toma um medicamento que é um antidepressivo e é para dor. Como assim? Por que eu estou tomando um antidepressivo? Ou quando o paciente ou quando o médico indica ele para uma psicoterapia, ou quando o médico indica ele para fazer exercício. Olha, você está muito ansioso, vai melhorar. Não, eu não estou ansioso, eu estou com dor. Mas há uma relação. Então, a gente observa uma relação entre essas condições. Agora, o que é importante separar? É que depressão e ansiedade são construtos diferentes, são transtornos diferentes. Não quer dizer que você tem ansiedade que você vai ter depressão, ou não quer dizer que você tem depressão que você vai ter um transtorno, perdão, de ansiedade. Mas elas se sobrepõem. É muito comum uma pessoa ter depressão e ansiedade. É muito comum, mas os sintomas são diferentes, tá? E aí, o que a gente vê de relação entre fibromialgia e depressão? Se a gente pensar que a vida de uma pessoa se modifica a partir da convivência com a dor, ou quando ela identifica ali que aquele diagnóstico está dizendo para ela que ela não vai ter tanto controle sobre a vida como antes, ela pode sim, a partir de crenças fatalistas, assim, eu não consigo, nunca vai dar certo, ela pode começar a se isolar e ela pode começar a ter depressão. Ela pode sim ficar deprimida a partir da fibromialgia. A gente vê muita gente desenvolvendo depressão a partir do estresse gerado pela fibromialgia, com muita dor, muito cansaço, muita fadiga. Uma outra coisa que a gente observa muito é aquele paciente que não está dormindo bem, que como a Ana falou, é algo relacionado, é um dos, né, Ana? A gente vê ali no diagnóstico, uma alteração do sono, a pessoa dorme e acorda cansada. Então, essa alteração do sono, esse sono não reparador, vai fazer o que com você no outro dia? A ansiedade.
Aí você vai mudar o seu estilo de vida, aí você vai se isolar, aí isso vai atrapalhar o seu sono, e aí você tem um ciclo que se repete. Então tá muito ligado. E isso explica por que alguns pacientes são encaminhados para psicoterapia, ou porque alguns pacientes não melhoram com medicamentos, apenas com medicamentos. Porque eles têm um quadro de depressão que não está sendo tratado. Eles têm um quadro Uhum. de transtorno de ansiedade que não está sendo tratado. Então, é muito importante que vocês não encarem, gente, essa luta sozinho. Quando eu falo sozinho, é o seguinte: não há um funcionamento que ajude vocês. O cérebro não está ajudando vocês. Não é que vocês são fracos, ou que vocês são preguiçosos, ou que vocês não têm mais. Vocês perderam a vontade. É uma perda de vontade, às vezes, química. E depressão tem tratamento. Depressão tem muito tratamento. A Lívia vai falar, pode falar, acrescentar isso com exercício físico. A ansiedade é algo que nós experimentamos de forma natural, faz parte do ser humano. O fato da gente ter preparado perguntas aqui para a nossa live é porque a gente ficou ansioso. Porque a gente pensou, gente, peraí, é muita gente, vamos pensar como é que a gente. Isso é ansiedade. A ansiedade pode te ajudar. O problema é como você lida com essa ansiedade. E às vezes você está com um tratamento medicamentoso certinho para a dor, mas não está abordando um transtorno de ansiedade. Você não melhora, não vai melhorar. Você sente que você é mais fraco. Aí você entra em alguns perfis que eu já vi, que eu fiquei impressionada essa semana, falando que é porque você não quer, não está com vontade, é porque é uma outra condição. Não, às vezes é uma depressão se iniciando, ou às vezes um transtorno de ansiedade. Eu queria responder isso, senão minha Exato. seguidora ia me matar. Mas essa pergunta é tão importante que É, ela foi um dos motivadores para a gente fazer um evento, né? Sim. sim. Então, assim, o nosso evento, para quem não sabe, gente, esse sábado nós vamos fazer um evento que chama Evento Transformador, porque tem essa brincadeira com a palavra transformador, porque ele é realmente um evento com 6 profissionais de saúde voltados para a área da dor, para explicar para pessoas, não é um evento para profissionais, é claro que os profissionais são bem-vindos também, mas é um evento voltado com a linguagem fácil, igual essas lives que a gente faz, né? Para pessoas com dor crônica, pessoas com fibromialgia e outras condições, para a gente discutir o porquê que dói tanto, por que que isso acontece, quais são os mecanismos que estão envolvidos. E aí eu vou entrar com essa parte como médica reumatologista, a Thaís vai falar dessa relação da depressão, da ansiedade, do humor, das emoções com a dor, porque vocês podem já ter percebido isso, né? Quando vocês passam por uma irritação, uma raiva, ou quando o humor está mais para baixo, as dores pioram. Então, às vezes até paciente que fala comigo assim, nossa, eu fico com a impressão que eu tô ficando maluca. E não, na verdade, tem uma explicação para isso, né? Então, a gente vai discutir isso no nosso evento. E, gente, é porque é muito complexo. Tá vendo como é complexo? Na verdade, eu acho que não existe nenhuma condição crônica simples. Eu sempre pego o paralelo com a diabetes para explicar, porque é uma doença super prevalente, ela é muito mais comum que a fibromialgia, né? E ela é muito fácil de entender, assim, é porque a glicose está maior que X. Mas mesmo a diabetes, você nunca vai tratar com remedinho, se você não fizer exercício, se você não cuidar do sono. Então, assim, eu acho que essa ideia nossa é uma ideia meio errada mesmo. Acho que só mesmo, tipo, se você tropeçar e bater o dedo, que você vai tomar um negócio ali que vai melhorar rápido. Em geral, né? Coisas agudas. Mas tudo que é crônico tem um processo por trás mais complexo. Então, por isso que o nosso evento tem 6 profissionais de saúde, né? Então, tipo assim, a gente vai falar dessa parte, por que que é importante cuidar da saúde mental, qual é a importância do exercício, como assim exercício, sendo que eu tenho dor e fadiga, né? A Lívia vai falar muito sobre isso. A questão da enxaqueca com o neurologista especializado em enxaqueca, né? Vai falar tudo sobre isso. Nutricionista, que vocês vivem me perguntando sobre alimentação e dores, né? Nós vamos ter no nosso evento no sábado. E aí, né, para quem for de BH ou conseguir vir aqui, esse evento vai ser presencial e online, ele vai ser híbrido, né? Ele vai ser transmitido ao vivo e vai ficar gravado para quem quiser ver por mais de um ano, por até um ano, né? Então você pode ver mais vezes por até um ano. Então, quem conseguir vir, beleza, mas se não conseguir, tá de longe, a gente viu que tem pessoas aqui do Brasil todo, nós temos o online. Então, porque a gente vai abordar tudo isso em um sábado de aprendizados. Aulas teóricas e práticas, né? Então, quem tiver interesse, depois manda direct pra gente, né? Perguntando mais sobre o evento,
que a gente vai dar as informações, tá certo? Alguém Qual está o perguntando link? do link. Pois é, Pode colocar mandar. aí. Deixa eu mandar o site aqui para vocês, porque É como a gente... o Aqui, ó. o Instagram do encontro. Ó, Aí quem é de BH, a gente ó, consegue eu reservar vou até mandar o amanhã. site transformador. Porque lá também tem o... Acho que lá também tem o Mas linkzinho eu acho que pro só a WhatsApp. Gisele consegue fixar. A gente coloca também na descrição quando a gente salvar a live, aí fica mais fácil. Tá. Ai, ótimo. Clica. Aí, ó, coloquei ali, ó, encontrotransformador.com.br. Certo? Que a gente coloca também. Ótimo. Bom, Aí já Gisele, tem perguntas sobre o exercício? Então, já que eu pensei assim, nossa, Sim. coitado, deixa eu ver o que você vai perguntar, mas eu pensei para emendar a conversa que a gente tinha, que a gente estava construindo aqui, já puxar para a Lívia para ela falar sobre por que o exercício então ajuda na dor, né? Exato. Sim. Bom, então vamos lá. Por que que você chega no seu médico, no seu reumatologista, e aí ele fala assim, você está morrendo de dor e de fadiga, e ele fala assim, você tem que fazer exercício físico. E eu acho que muitas pessoas pensam assim, oi? Como? E vários escreveram aqui, né? Como que eu vou fazer exercício? Eu tenho muita dor, eu tenho que fazer exercício, eu não consigo. Junto com a fibromialgia vem enxaqueca. Até no nosso evento também tem um médico neurologista que vai falar especificamente sobre as enxaquecas, tá, gente? Então, a Ana Júlia já colocou aí o site, não deixem de procurar. Bom, aí todo mundo falando eu. Então, vamos lá. O exercício físico, ele é o principal tratamento da fibromialgia, tá? Dependendo, né, como o médico, você chega lá para consultar com a Ana Júlia, e aí ele, né, ela vai te analisar, vai ver clinicamente como você está, e, se possível, ela vai precisar receitar algum medicamento no início para começar a controlar, né, aquela doença, a dor e tudo. Mas ela vai falar, você tem que fazer exercício físico. Você tem que fazer exercício físico. Eu tô vendo todo mundo falando, atividade impossível. Você tem que fazer exercício físico. E aí você fala impossível e esse medicamento pode trazer alguma melhora ali no seu humor, no seu sono, mas talvez ele não vai ser o suficiente na sua dor, na sua fadiga e principalmente ao acordar tem aquela rigidez, né, por causa da dor. Bom, então vamos lá. Nas doenças que são autoimunes, né? Eu tô vendo pessoas falando que tem lúpus, artrite reumatoide, a fibro. São doenças que inflamam o corpo gera mais inflamação. Por isso tem as dores mesmo articulares, elas estão inflamadas, assim como alguns órgãos. E aí, esse cérebro que está muito sensível, né? Tudo, a pessoa, o sistema imune que está falho, ele vai brigar ali o tempo todo e gerar fadiga, né? A pessoa com fibromialgia, ela tem essa hipersensibilidade aí bioquímica, né? Nessa neurológica, nessa falha na comunicação dos neurotransmissores. Então, esse cérebro, ele é mais hipersensível, ele trabalha mais, assim, lutando, né? Para esses neurotransmissores se comunicarem, mas eles não se comunicam exatamente nos caminhos de dor, né? Onde eles devem comunicar um neurônio com o outro e fala assim, olha, ali não vai doer. E aí, como tem uma falha nessa conversa, né? Ali tem né, uma quebra, antigamente era fio de telefone, né? Como tem uma quebra no fio, né? Ali cai o sinal, então você acaba sentindo mais dor. Quando a gente faz exercício físico, o exercício físico ele muda o nosso corpo de todas as formas. E aí vem as informações do cérebro para o resto do nosso corpo, ou às vezes, né, do nosso corpo, a gente tem motoneurônios, né, no músculo, por exemplo, para chegar ao cérebro. Então, o cérebro, ele passa a processar de maneira diferente como é a dor. Ele passa a processar assim, olha, essa pessoa está se movimentando e agora eu estou conversando melhor um neurônio com o outro. O exercício físico, ele é capaz de mudar várias coisas no seu corpo, redução de colesterol, de glicemia, perda de peso, redução de inchaço, melhora de postura, tudo, mas melhora muito essas vias de comunicação, de dor, de estresse, de ansiedade, de depressão e de sono.
que vem no combo da fibromialgia. Como a Thaís explicou, depressão e ansiedade são transtornos diferentes, mas esses dois transtornos podem estar presentes na fibromialgia por causa dessa falha, dessa comunicação e também a depressão mais na recaptação aí da serotonina. Ana, se eu estiver errada, você me corrige. E Thaís também. E o sono com, né, a GABA e esses neurotransmissores. O exercício físico, gente, é como se ele fosse a cápsula diária que você deveria tomar e essa comunicação dos seus neurônios melhoram. Mais do que remédio, mais do que qualquer outra coisa, tá? Então, você não precisa falar assim, gente, mas eu tô morta de fadiga, eu tô morta de dor, e aí eu vou sair aqui do consultório da minha médica e eu vou fazer uma caminhada de 30 minutos, sendo que você está sedentária. Isso não é o mais ideal. Isso não é o melhor para você, tá? O exercício físico, ele deve ser feito de maneira progressiva. Então, se você está com aquela dor difusa da fibromialgia, tudo, aquela dor está te incomodando muito, mas se você perceber que você consegue fazer uma caminhada de meio quarteirão na sua rua, você vai e volta. Vai dar 5 minutos no máximo. Ou você vai andar ali 15 metros na sua rua, vai e volta. Seu corpo entendeu que ele se movimentou. Você vai fazendo esse caminho uma semana, tá? Então eu vou andar ali meio quarteirão e volto. Vou andar meio quarteirão e volto. Você vai começar a perceber que você está melhorando da dor, do sono, né? Talvez depois da ansiedade, depressão. Porque o exercício, ele te ajuda a liberar todos esses neurotransmissores, principalmente o que está relacionado à dor e às questões psicológicas também. Então, o maior medo de todo mundo, além de começar com dor, é achar que tem que começar já correndo uma maratona. E, na verdade, não é assim. Pensa, né, quando a gente era bebê. A gente estava deitado o tempo todo, um dia nós sentamos. É natural do desenvolvimento humano. Depois que a gente senta e começa a brincar, tudo, eu começo a ficar numa posição de 4 apoios. E logo depois o meu corpo, ele vai fortalecendo, ele vai melhorando, até que esse bebê comece a engatinhar. Depois esse bebê, o corpo dele também vai amadurecendo, vai fortalecendo para que ele consiga ficar em pé e andar. Então, se para a gente começar a andar tem um passo, tem passo a passo, para fazer o exercício físico, a gente também tem passo a passo, tá? Então, a gente tem que começar do mais leve e ir progredindo, não para o mais pesado. Mas você pode mudar a quantidade de repetições, o tempo. Se você não consegue fazer caminhada, você pode tentar um exercício de fortalecimento. Eu tenho alunas que eu dou aula que elas estão na cama no dia. Então, assim, a gente consegue adaptar para o que for melhor, tá? Então, assim, como que eu vou começar se eu tenho fadiga e dor? Vamos começar no dia que você está se sentindo melhor, que você percebe o seu corpo, né? Você escuta o seu corpo, que naquele dia você é capaz. Então, você vai começar do mais leve ou mais pesado. E o mais importante, gente, ter o acompanhamento de um profissional, tá? Então, não comecem assim, minha tia tem fibro, mas ela faz meia hora de caminhada por dia. Aí você vai fazer meia hora de caminhada por dia porque a tia da vizinha faz. Não é, cada corpo é um, e o corpo sedentário, ele precisa começar leve e ir evoluindo. Igual nosso andar aí do bebê, né? Olívia, Exato. uma coisa que você falou, só para acrescentar, que eu vi que você foi falando de forma brilhante, aí o pessoal ficou assim, mas como que começa? Pelo amor de Deus, eu não tenho vontade. Uma das coisas que atrapalha, às vezes, a pessoa começar a fazer exercício nem é a dor, é a fadiga. Só que o que trata a fadiga é o exercício. Então, naqueles dias em que você está com mais fadiga, às vezes você tem que, de fato, assim, organizar o seu ambiente. Eu falo isso porque funciona para mim. Eu não tenho fibromialgia, mas funciona para mim nos dias com dor, sabe? De enxaqueca e a fadiga. Quem tem enxaqueca sabe que a fadiga está muito presente numa das fases da dor, da migrânia, da enxaqueca. É deixar a roupa certinha já. É deixar o tênis certinho. Porque se eu depender da minha motivação e da minha vontade, eu não vou. Então, é muito importante que vocês
Organizem um ambiente, não dependam da motivação. Como a Lívia falou de forma brilhante, não comecem com um hábito, tentando implementar um hábito grande, chegando na academia, ou na rua, ou em algum lugar que vocês escolheram fazer exercício. Não vá olhar o exercício do coleguinha, porque você está num outro ritmo. E uma coisa que também é muito importante é que, às vezes, a gente está com dor no pescoço e a gente deixa de fazer exercício, mas a gente tem o resto do corpo para se movimentar. Sim. Então, pare. Eu vi uma vez um fisioterapeuta, o Léo Ávila, muito bom, né? Falando sobre isso. Que às vezes a gente fica focado no ponto de dor. É massagem em cima onde está doendo. É manipulação o dia inteiro. É fazer exercício ali em cima o dia inteiro. Quando, gente, isso pode mandar ainda mais sinal de dor para o seu cérebro. Então, eu tô com dor aqui, eu vou fazer a parte de baixo, eu vou fazer uma caminhada. E aí depois, quando eu estiver melhor, eu volto para a parte superior. Então, a gente vai fazendo essa adaptação. Isso é flexibilidade. A gente não pode, eu gosto muito dessa metáfora. A gente sai de casa criança e os nossos pais dão pra gente uma sacola e falam assim: minha filha, meu filho, qualquer problema que vocês tiverem na vida de vocês, abra a sacola e use a sacola. Qualquer problema que você tiver, usa o que está na sacola. Aí você cai num buraco. Você lembra, meu pai falou que tem alguma coisa nessa sacola que vai me ajudar. Aí você abre a sacola e tem uma pá. O jeito que você viveu a vida inteira pode não funcionar nesse novo momento que você está na sua vida. A pá não funciona no buraco. Ela vai te afundar ainda mais. Então, eu sempre fui uma pessoa que começa as coisas de forma muito rápida. Eu cumpro as minhas metas. Às vezes não vai funcionar, porque agora é diferente, tá? Só para complementar. Exato. Eu ia completar com essa questão mesmo, porque eu vi que muita gente falou assim, tá, mas e como começa? Então, realmente, gente, essa questão da motivação, eles criaram essa ideia na nossa mente, mas a motivação é assim, 1% do ser humano, não é só a pessoa que tem fibromialgia, não. A gente depender de motivação, a gente está gastando energia, sabe? E o ser humano foi feito para economizar energia. Todo o nosso organismo é esperto, né? Então, realmente, você tem que fazer micro mudanças que vão te levar a fazer aquele hábito. E, gente, criar um novo hábito, ele é difícil por vários motivos. Tem essa própria questão do cérebro meio que tentar fazer a gente economizar energia o máximo possível. O cérebro também, ele tá confuso, ele tá sentindo dor, ele tá com fadiga, ele também vai querer mandar impulsos ali para você não fazer alguma coisa que saia da inércia, né? Além disso, a gente tem isso falando da neurobiologia, aí vamos falar para a realidade. Aí nós vemos que a fibromialgia é mais comum em mulheres, 9 mulheres para um homem. Aí a mulher trabalha em casa, aí trabalha fora, aí cuida do filho. A gente sabe que encaixar um hábito aqui nessa rotina é puxado. Quando eu falo isso com um paciente, eu sei que eu não tô, tipo, na vida não é um morango, não. Eu sei que a pessoa não tá por conta. Então, realmente é difícil. Então, assim, acho que vocês também têm que ter essa compaixão de saber que se você não deu certo, eu programei de começar amanhã, não deu certo. Não se sentir um fracasso também, sabe? Porque é difícil mesmo e tem um grau de dificuldade ainda maior por causa da fibromialgia. Mas aí você faz essas mini coisas. Deixa a roupa separada, faz de um jeito que, olha, sei lá, vou fazer antes de trabalhar por causa disso e disso. Aí pronto, aí você programa o seu dia, você já deixa prontinho as coisas na noite anterior. Você pensa minimamente assim, porque eu sei que isso às vezes é difícil. Muita gente falando de imprevisibilidade aí nos comentários. A gente sabe que isso acontece mesmo. Mas, por exemplo, sei lá, toda terça e quinta é o dia que no trabalho é pior, que eu vou buscar meu filho, não sei, é que é um dia pior. Então você não vai colocar o exercício no dia pior da semana. Sabe? São essas coisas que vão fazer com que você consiga realmente virar um hábito, né? Teve aqui depois, teve uma paciente minha aqui que comentou que também achava que era impossível ela começar a fazer exercício. Ela falou, gente, eu também achava que era impossível. Mas eu comecei bem leve e agora já tô pegando peso. Então, gente, e assim, para a gente que já viu pessoas vencendo essa primeira fase, e são pessoas comuns como vocês, pessoas normais do consultório, a gente vê que consegue, é por isso que a gente insiste tanto. Só tem que realmente colocar pequenas metas e organizar, sabe? Eu vi uma outra pessoa, a Patrícia Ribeiro, comentando aí também, né? Que ela também
fez essas questões da mentalidade, você tentar não se reduzir à dor, e isso é complexo. Às vezes aí entra a terapia também, sabe? Porque muitas vezes a pessoa está em uma situação que ela está ali no fundo do poço e ela não está percebendo isso, ela está catastrofizando, que é essa questão de ver tudo com uma lente negativa, né? Ai, nossa, eu não fui hoje? Então é porque eu nunca vou conseguir, eu nunca vou melhorar, minha vida vai ser sempre ruim. Isso a pessoa não faz porque ela quer, é porque ela tá com um distúrbio do pensamento. E aí não vai adiantar eu bater nas costas dela, dar um tapinha assim e falar assim, fica assim não, sabe? Ai, melhora, seja positiva. Então, para isso existem outras questões aí, né? Que aí existe a terapia, existe profissionais, existem muitas outras questões envolvidas que são mais efetivas, né? Tentar Ô, acordar gente, 10 se minutos vocês não mais falarem de cedo. memória, o pessoal vai surtar. É, Alguém colocou aqui, eu ri, desculpa, porque assim, fala de memória, senão eu vou esquecer. Nossa, memória tá muito nos comentários. Gente, Memória, gente. sobre memória, temos só alguns minutinhos. Vamos falar um pouquinho. Fala da memória, pelo amor de Deus. Memória, eu tô aqui anotando também, anotei ali, porque a gente tem que falar de memória. Memória, gente, problemas de memória na fibromialgia. É muito frequente. Alguns estudos falam que é mais de 90% dos pacientes. A memória, ela é uma questão, ela é uma função cognitiva muito complexa, porque você tem que prestar atenção em uma coisa, guardar aquela informação, essa informação ser armazenada e depois ela ser recapitulada, gente. Sabe? São poucos seres vivos que fazem isso. Então, isso realmente é uma fusão cognitiva refinada, sabe? Então, várias coisas influenciam nessa memória, né? Então, assim, e a gente tem alguns tipos de memória. A gente tem aquela memória que a gente fala que é a memória de trabalho, a memória episódica, aquela memória mais recente, tipo, onde que eu deixei a chave? Será que eu pus na geladeira? Será que eu desliguei o fogão? Essa memória de coisas meio bobinhas, mas são coisas do dia a dia, né? E existe aquela memória assim, o rosto do seu pai, o rosto da sua mãe, coisas assim, muito marcantes e antigas, né? Vamos dizer assim, uma memória antiga. Então, geralmente a memória que está afetada na fibromialgia é a memória recente, né? Essa memória assim, o que eu ia falar, o que eu ia fazer agora mesmo? Onde que eu deixei a chave? Será que eu desliguei o fogão? Essa memória rápida, né? A gente não esperaria que a fibromialgia causasse memórias, tipo, esqueci o rosto do meu pai e da minha mãe, esqueci o rosto do meu esposo, da minha esposa. Isso aí já é outro grupo de doenças, né? Que eu sei que muita gente fica assim, eu tô com medo de estar com Alzheimer. Não, Alzheimer geralmente é essa memória antiga, né? É diferente. E a fibromialgia é mais essa memória de trabalho. E por que isso acontece? Porque o cérebro ele tá hiperestimulado por causa de dor. E, além disso, alguns outros mecanismos, como a ansiedade. O que acontece? A dor, purinha, ela é um mecanismo de defesa. Porque se você pisa num prego, o seu corpo já avisa que você pisou num prego e faz você tomar alguma atitude com isso. Porque senão, a gente não ia perceber. E a gente ia infectar, ia virar um problema e ia morrer. E a gente sabe que pessoas que não sentem nenhuma dor, elas vivem menos, se elas não tomarem cuidado. Qual que é o exemplo? É o pé diabético, que a pessoa perde a sensibilidade do pé. Aí daqui a pouco ela pisa num negócio, ela não percebe, virou uma ferida, virou uma necrose, né? E a hanseníase, né? Que antigamente era chamada de lepra, hoje a gente fala que é hanseníase, né? Que a pessoa perde a sensibilidade e às vezes ela vai trombando nas coisas e vai machucando, vai virando uma ferida. Então, ou seja, a dor ela existe por alguma questão evolutiva, a gente precisa dela, né? O problema é quando ela cronifica, ela dura mais de 3 meses. Então, a dor, ela avisa para o cérebro que alguma coisa está acontecendo. Só que essa dor crônica, lá mais de 3 meses ali avisando para o cérebro, ela leva a uma hiperatividade do cérebro mesmo. Essa pessoa fica ligada. Outra coisa que faz isso é o transtorno de ansiedade. É como se algo fosse acontecer a qualquer momento, mas não tem nada acontecendo. Então, isso também deixa esse cérebro hiperativado. E isso bagunça as vias de atenção. A pessoa não tem a mesma atenção que antes e, consequentemente, armazenamento e recapitulação daquela informação. Então, atrapalha a memória. Vocês estão vendo que tudo isso contribui para... Por isso que tem muito a ver. E outro fator super importante, sono. Então, o sono também é importante, é como se ele, o sono de qualidade, ele limpasse as sujeirinhas que a gente acumulou ali dos circuitos cerebrais. Isso ajuda a nossa atenção, o nosso foco e a nossa memorização. Então, se o sono tá ruim, isso também fica ruim. Então, por isso que tá todo mundo falando nos comentários, memória, memória, memória.
E os estudos falam mais de 90% das pessoas com fibromialgia têm problema de memória, porque simplesmente todos os sintomas afetam a memória. A depressão, a ansiedade, a dor e o sono, tá vendo? É muito frequente. Então, só que isso não é uma questão de virar Alzheimer, não, tá, gente? É uma questão associada com os sintomas da fibromialgia. Então, o tratamento vai envolver melhorar os sintomas da fibromialgia. Certo. E usar estratégias, né, Ana? Porque E fica usar todo mundo estratégias, querendo exatamente. se forçar. Ah, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar. Gente, o estratégia é alarme, caderno, agenda, colocar post-it. Vocês precisam começar a utilizar estratégias. Anotar as coisas mesmo, sempre ligar para o fulano, fazer tal coisa, passar em Tomar tal o lugar. medicamento, Tomar fazer o exercício medicamento. físico. Exato, fazer exercício. Então a gente vai se adaptando, né? É Lembrando importante. que no nosso evento também vai ter uma aula prática minha. E não é de exercícios. E não é uma aula pesada. É uma aula exatamente para quem quer começar a fazer exercício e tem dor e fadiga. Então, vocês podem entrar lá no Instagram do Transformador. A Gisele vai deixar aqui depois também, quando a live tiver Então, vamos deixar salva. pra vocês não esquecerem, tá? Ao lembrete. E aí deixa o lembrete. E aí vocês podem entrar lá e fazer inscrição ou conversar com o pessoal da nossa equipe. Tá todo mundo online junto com a gente aqui, eles só não aparecem fisicamente. E tirar suas dúvidas. Mas eu vou dar uma aula prática também e aí vocês podem ter acesso, né, por um ano, o que pode ajudar a começar. Exato. Gente, eu tô vendo muita gente nos comentários falando assim, eu ando de caderno e tal. Aqui. Gente, eu não tenho fibromialgia, né? Mas assim, eu tenho. Não tem jeito. Não, aqui, ó. Aqui. Porque assim, a gente, essa vida nossa é muito acelerada, gente. A gente tem que poupar um pouco o cérebro. Porque imagina se você se força a tudo você guardar na cabeça o tempo inteiro, sabe? Isso você vai gastar uma energia tremenda. Isso aí vai gerar uma fadiga mental mesmo, exaustão. Então, tenta... Eu sei que é difícil, sinceramente. Eu comecei com a agenda ano passado. E, às vezes, eu ainda tô aprendendo a usar, vamos dizer assim, né? Tô ajustando. Então, aí tem gente que fala, eu comecei a fazer assim, não tá adiantando. É um processo de aprendizado mesmo, gente. Tudo na vida é aprendizado, né? É impressionante. A gente quer que melhore para ontem. Todo mundo é assim. Mas, na verdade, é um dia após o outro mesmo. E cria esse hábito, né? Então, é bom também para quem tem muitos pensamentos à noite. Como é o meu caso. E aí eu faço o quê? Tento deixar anotado o que eu vou fazer no outro dia para ver se também diminui um pouco essa aceleração. É uma questão que me ajuda, sabe? E, sinceramente, a gente vai ajustando a cada dia, sabe? Não é uma coisa que, nossa, eu vou fazer amanhã, já vou estar boa depois de amanhã, né? É uma coisa que a gente vai ajustando, né? Rapidinho, só para quem perguntou que faz o exercício no outro dia sente dor, provavelmente é aquilo que eu falei, tá? Não comece além do seu limite, do seu corpo. Começa devagar para ir evoluindo. Mesmo que esse devagar dure mais um pouquinho, seu corpo vai adaptando e seu cérebro vai entender que ele fez exercício físico. Meninas, já estão me lembrando aqui, já temos 1 hora de live. A gente tem que encerrar para a gente conseguir deixar a live salva, tá bom? Tá. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por você. Esse momento aqui de dúvida dos Obrigada. Tchau, Vou deixar tchau. o link, tá? Para vocês participarem, pessoal, do evento, tá bom? Um grande abraço e a gente vai ter que encerrar, infelizmente, senão o pessoal finaliza aqui e a gente não consegue salvar. Manda Tá direto. bom? Obrigada, Boa Gisele. Tchau, pessoal. Obrigada. Beijo. Qualquer Obrigada. dúvida, entre em contato com a gente nos directs. A gente vai deixar todas as informações aqui, tá bom? Grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite.